Muito boa tarde novamente, senhores deputados. Dou as boas-vindas ao Dr. Álvaro Santos Pereira, na qualidade de Diretor Executivo do SNS, desde janeiro de 2025. O Dr. Álvaro Santos Pereira está familiarizado com a grelha de tempos que vai ser usada, portanto eu vou explicar, já percebi que vai pretender usar da intervenção, do tempo para intervenção inicial. Seguidamente será feita uma primeira ronda pelos grupos parlamentares. Depois, portanto, essa primeira ronda, os senhores deputados podem inquiri-lo diretamente, não têm que me pedir a palavra, vocês podem inquirir diretamente o depoente e pode responder também diretamente. Na segunda ronda, é uma ronda mais curta, os deputados têm apenas 2 minutos cada um, é por inscrição e a resposta será conjunta. Portanto, eu vou-lhe passar a palavra. Antes, tenho aqui só umas notas gerais para ler. Dizer que as declarações que são feitas no âmbito desta comissão têm que ser necessariamente feitas com a verdade. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Vou então agora passar-lhe a palavra. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores. Considerando o conteúdo da Resolução da Assembleia da República número 140 de 2025, constitui esta Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência Médica, IP, em especial o seu número 1, a linha A, parece-me importante clarificar desde já a natureza da relação entre a Direção Executiva do SNS, IP e o INEM-IP. Nos termos do artigo 9º do Estatuto do SNS, aprovado pelo Decreto-Lei nº 52/2022, de 4 de agosto, o SNS é dirigido a nível central por uma Direção Executiva designada Direção Executiva do SNS. O número 1 do artigo 9º define um conjunto de competências exercidas pela Direção Executiva que me dispenso de enumerar neste momento. No entanto, o número 2 do mesmo artigo 9º determina que as atribuições previstas no número anterior, no número 1 do artigo 9º, são exercidas sobre todas as unidades de saúde previstas no artigo seguinte, sendo os respectivos membros dos órgãos de gestão designados sob proposta da Direção Executiva do SNS. O artigo seguinte é o artigo 10º e define quais são as unidades de saúde do SNS, identificando no seu número 1 os ACES, e os hospitais, os centros hospitalares, os institutos portugueses de oncologia e as ULS, integrados no setor empresarial do Estado ou no setor público administrativo. Assim, o INEM não está incluído no rol das entidades identificadas no artigo 10º, de que resulta que as atribuições da DESNS não são exercidas sobre o INEM, nem os membros dos órgãos de gestão do INEM são designados sob proposta da Direção Executiva do SNS, contrariamente ao que acontece com as entidades sobre as quais a Direção Executiva do SNS exerce as suas atribuições. Note-se que o artigo 3º do Estatuto do SNS define que os estabelecimentos e serviços do SNS são os referidos no artigo 10º e, para além dos do artigo 10º, ainda o INEM, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, o Instituto Português de Sangue e Transplantação, o Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências, a SPMS e os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados ou de serviços de saúde do setor privado e social que integram o SNS mediante a celebração de contrato. Resulta assim claro que o legislador, apesar de atribuir à DESNS a direção central do SNS, quis circunscrever a intervenção da Direção Executiva às unidades de saúde integradas no setor empresarial do Estado ou no setor público administrativo, não estendendo a todas as instituições que integram o SNS. Em conclusão, a Direção Executiva do SNS não exerce as suas atribuições sobre o INEM, não tendo qualquer intervenção na sua gestão, apesar de colaborar ativamente e proximamente com a direção do INEM, no cumprimento da nossa missão de coordenação da resposta assistencial das unidades de saúde que integram o SNS, para assegurar o funcionamento em rede do SNS,
através da articulação nacional dos diferentes estabelecimentos e serviços, garantir a melhoria contínua do acesso ao SNS e monitorizar o desempenho e resposta do SNS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Dr. Álvaro Santos de Almeida. Vamos então passar à ronda dos partidos. Desta vez tem início o grupo parlamentar do PCP e vou passar de imediato a palavra à deputada Paula Santos. Tem 3 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada. Cumprimento o Dr. Álvaro Santos Pereira. Já me enganei. Álvaro Almeida. Peço desculpa. Peço mesmo desculpa. Registrei, peço desculpa. Ouvi a sua declaração inicial e as questões que lhe vou formular prende-se com a articulação que tem que existir entre as unidades de saúde e o sistema de emergência médica no nosso país. E a primeira questão prende-se com o seguinte. Há umas semanas, na Comissão de Saúde, aliás, e depois foi noticiado, referiu e reconheceu que a permanência das ambulâncias nas urgências foi excessiva. E isto porque o país foi confrontado, mais uma vez, com atrasos nos meios de socorro, com ambulâncias que ficam retidas nos hospitais, derivado aos elevados tempos de espera também das urgências hospitalares. E a questão que eu queria lhe formular é que medidas é que foram tomadas para evitar que as ambulâncias ficassem tanto tempo retidas nos hospitais? Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu reconheci que isso aconteceu pontualmente. São os casos em que há uma permanência excessiva de ambulâncias, é pontual em 2 dimensões. Primeiro, é pontual nas unidades em que ocorre, não ocorre em todas as unidades do SNS. Nós identificamos das 39 ULS apenas 12, ou se quiserem, 12, onde isso ocorreu neste último período de inverno. E mesmo nessas onde ocorreu, ocorre pontualmente em períodos de grande afluência, em períodos de pico. Não, as medidas que podem ser tomadas são medidas meramente de reforço dos profissionais e outro tipo de medidas que essas sim foram tomadas na altura é medidas de desvio de utentes para outros hospitais. Portanto, quando há um hospital que, devido a um pico de afluência, está com dificuldades em processar a recepção dos doentes e, portanto, obriga as ambulâncias a um período de maior permanência, aquilo que a Direção Executiva faz, em colaboração com o INEM, é orientar as ambulâncias do INEM para outras urgências da proximidade e, dessa forma, aliviar aquela que está com maior pressão. As outras alternativas seriam alterações estruturais, porque geralmente isso ocorre naqueles hospitais onde, por razões estruturais, de infraestruturas, não há capacidade para aumentar o número de postos de triagem para receber as macas. E, portanto, como não há capacidade para aumentar o número de postos de triagem, também não há capacidade para acelerar o processo de recepção dos utentes, quando a urgência está a atravessar um período de afluência muito grande e, portanto, a sua capacidade de resposta é menor do que é habitual. Reconhece, então, que é necessário um reforço de profissionais e que essas medidas não foram tomadas? Peço desculpa, Sr. Deputado, mas não foi isso que eu disse. Eu disse que as medidas que não foram tomadas foram de alterações estruturais, de infraestruturas, de edifício. Os edifícios têm um determinado circuito, as urgências têm um determinado circuito, que na maior parte dos casos destas urgências, onde houve retenção de macas, só há capacidade física para ter um posto de triagem para macas e, portanto, cada ambulância, cada caso é tratado sucessivamente. Quando os tempos de resposta são maiores, devido a uma afluência muito grande, esses tempos de resposta aumentam, o que obriga ao tempo de retenção das máquinas a ser maior. Não tem nada a ver com recursos humanos, tem a ver com infraestrutura física.
fez na sua referência, na resposta, fez referência a que poderiam ser tomadas medidas como reforço de profissionais, e daí a minha pergunta relativamente a esta matéria, porque uma das carências das urgências é exatamente isso, e muitas das vezes as ambulâncias ficam retidas para lá do período ou do momento da triagem. Senhora deputada, se nós não tivéssemos, se não existisse no mundo limitações de recursos, se o mundo fosse, se nós pudéssemos ter os recursos todos que gostaríamos, sempre que é necessário, certamente que estes problemas não existiriam. Mas não é esse o mundo em que vivemos. O mundo em que vivemos é um mundo onde os recursos são limitados. E alguns recursos mais limitados do que outros, face às necessidades. E, naturalmente, que os recursos humanos na área da saúde são recursos limitados em Portugal e em todo o mundo. Não há nenhum país, pelo menos da Europa, não vou afirmar o resto do mundo, mas na Europa sei que sim, que ainda há pouco tempo tivemos numa conferência aqui em Portugal com o senhor diretor para a Europa da Organização Mundial de Saúde, em que o tema que ele se frisou foi exatamente esse, as dificuldades de recursos humanos na área da saúde em toda a zona europeia. E, portanto, sim, há dificuldades de recursos humanos em todo o lado. Uma das decisões que têm vindo a ser tomadas, nomeadamente pela direção executiva que está em cima da mesa, é a criação de urgências regionais e que leva ao encerramento de serviços de urgências, como está agora o exemplo da urgência da obstetrícia do Barreiro, mas estará em cima da mesa também outras. A questão que eu lhe queria fazer é se não tem consciência que o encerramento de urgências vai levar que as ambulâncias tenham menos disponibilidade. Senhora deputada, em primeiro lugar, tecnicamente não há um encerramento de urgências. Há centralização de urgências, é isso que está previsto no decreto-lei. Agora, que isso significa que vamos concentrar os serviços em menos locais, sim. Vamos concentrar os serviços em menos locais. O que significa que vamos ter necessariamente que fazer transportes maiores, sim. Mas o que temos que ter presente é a alternativa. A alternativa é continuarmos a ter os mesmos locais, menos, só que de uma forma não programada e não previsível. E, portanto, a necessidade de transporte já existe, não vai aumentar, porque essas urgências já têm dificuldade em funcionar. Não sei se a senhora deputada sabe, mas eu já o disse em audições na Comissão de Saúde, nós temos no SNS um número de médicos obstetras que, dentro do seu horário de trabalho, obviamente, não estou a falar de horas extraordinárias, mas consideramos o seu horário de trabalho e as horas extraordinárias que são obrigados a fazer, só é suficiente para garantir 50% das horas necessárias para manter as 39 urgências abertas. Mesmo que contratássemos todos os médicos inscritos na Ordem dos Médicos, todos, só teríamos 70% das horas necessárias. E, portanto, não há número de médicos obstetras em Portugal suficiente para manter todas as urgências a funcionar todo o tempo. E, portanto, nós só conseguimos manter as urgências a funcionar com recurso a horas extraordinárias e recurso a prestações de serviço para além dos horários normais de funcionamento dos horários normais de trabalho dos médicos. E, portanto, só com uma sobrecarga dos médicos é que nós conseguimos assegurar esse funcionamento. Ao reduzirmos o número de urgências, estamos também a reduzir a sobrecarga sobre os médicos, que vão poder prestar cuidados de saúde de melhor qualidade do que aqueles que são capazes de prestar agora. Bom, não vou agora discutir consigo o encerramento, mas um serviço que deixa de existir é um encerramento, pode-lhe chamar o que entender, mas gostaria de lhe colocar uma outra questão.
Relativamente às VMERs, que elas estão alocadas aos serviços de urgência e a alocação dos recursos humanos é uma das responsabilidades das respectivas unidades hospitalares. 2025, a inoperacionalidade das VMERs foi 2,6, ou seja, não se registava uma inoperacionalidade tão alta desde 2013, e aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é que medidas, considerando que a responsabilidade é das unidades hospitalares, que medidas é que estão a ser tomadas para assegurar a operacionalidade destes meios de emergência? Para além do reforço em termos de equipamentos dos veículos, por parte dessa inoperacionalidade, é devido à inoperacionalidade dos veículos, portanto, essa parte vai ser resolvida com veículos novos. A outra parte, que depende de recursos humanos, também há uma parte que depende de recursos humanos, vai ser, nós estamos a tomar medidas no financiamento para 2026, onde vai haver uma componente de financiamento dirigida especificamente para as urgências, e essa componente de financiamento pressupõe, ou será apenas efetiva, se as unidades locais de saúde assegurarem o funcionamento em pleno das urgências. E isso inclui, explicitamente, o funcionamento das VMERs. E, portanto, vai haver financiamento específico para essa atividade e, portanto, nós assumimos que, ou partimos do pressuposto que, com esse financiamento específico, haverá incentivos para que as ULIS assegurem a operacionalidade a 100% das VMERs. Uma última pergunta. Há um despacho de outubro de 2024, não era o Dr. Álvaro Almeida, o diretor executivo do SNS, mas é um despacho que cria uma unidade de urgência e de emergência médica sobre a alçada da direção executiva, e a justificação é que é no âmbito da execução do plano de emergência e transformação em saúde, e que tinha a ver com o acesso à saúde e a articulação, pois, que é preciso com com o sistema de emergência pré-hospitalar. O que eu gostaria de saber é, desde a criação desta unidade, que trabalho é que tem vindo a ser desenvolvido? Por exemplo, é essa unidade que é responsável por aquela intervenção que eu referi há pouco à senhora deputada, quando disse que uma das soluções que nós temos quando há picos de afluência a uma urgência é desviar os doentes para outras unidades. Quem é que, na prática, executa essa tarefa é essa unidade. Essa unidade também é que coordena a elaboração de escalas das urgências, que permitiu, por exemplo, que nos 2 primeiros meses deste ano, 2026, tivéssemos menos 66% de encerramentos de urgências do que nos 2 meses equivalentes de 2024 e menos 30% que em 2025. Portanto, são esses alguns exemplos da atividade dessa unidade, que é a unidade responsável da direção executiva por esta coordenação com o INEM. Muito obrigada, Dr. Álvaro Almeida. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. Deputado Miguel Guimarães, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero dar um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Álvaro Almeida, dar-lhe as boas-vindas e dizer-lhe que não foi o PSD que pediu esta audição. Mas, estando aqui presente, creio ser útil aproveitarmos a sua vasta experiência no setor da saúde para melhor se dilucidar a evolução do INEM desde 2019 e, em particular, para se entender as razões da fragilização do nosso sistema de emergência médica nos últimos anos. Assim, eu começo por lhe perguntar, muito diretamente, para esclarecimento desta Comissão, que funções políticas, que cargos executivos na administração pública e que responsabilidades académicas já teve no setor da saúde e, se possível, em que datas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Na saúde, eu fui presidente da entidade reguladora da saúde entre 2005, setembro de 2005 e setembro de 2010. Depois fui presidente da Administração Regional de Saúde do Norte e entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016.
Isto para além de funções em comissões governamentais, como a Comissão Nacional para os Centros de Referência, como grupos de trabalho definidos sob a égide do Ministério da Saúde. E em termos académicos, sou professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, fui diretor do mestrado em Gestão, Economia e Serviços de Saúde, e fui também diretor do mestrado em Administração Hospitalar Executivo. E assim, em termos de linhas principais, assim de memória, é o que me lembro. Muito obrigado. Ao longo destes largos anos de serviço público, e em especial desde 2019, que é o ano que a presente Comissão de Inquérito reporta o início do seu objeto, centrado, obviamente, nas questões relacionadas com o INEM, como tem visto e acompanhado a evolução da situação do INEM, quer ao nível de recursos humanos e de meios materiais, quer da própria capacidade de resposta? Sr. Deputado, eu tenho acompanhado o INEM até fevereiro de 2025, quando iniciei estas funções, como observador académico, e tenho visto o INEM atravessar várias fases, vários problemas. Desde 2019 também acompanhei o INEM. Eu penso que, eu há bocado não referi, porque não era um cargo executivo, mas eu também fui deputado nesta casa, na Comissão de Saúde, e em 2019 foi precisamente, estava eu nessas funções e, portanto, acompanhei o INEM na perspectiva que agora o Sr. Deputado também tem, que é deputado da Comissão de Saúde. E o INEM, penso que neste momento está a funcionar melhor do que estava no passado, porque sempre problemas sempre existiram. Isso é uma das questões que nas minhas audições na Comissão de Saúde eu tenho tentado transmitir, que é nem o SNS e o INEM em particular está tão mal como às vezes querem fazer passar, nem estou a dizer que ele está tudo bem, não é isso, não está tudo bem, nem o INEM está tudo bem, nem o SNS está tudo bem. Mas também não está tão mal como parece. E, sobretudo, o mais importante é que quer o INEM em particular, quer o SNS em geral, está melhor hoje do que estava há um ano e do que estava há 2 anos. Muito obrigado, Sr. Professor Álvaro Almeida. Vamos passar à pergunta seguinte. À Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde compete, entre muitas outras funções, que eu não vou estar agora aqui a dizer, coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde, assegurando um funcionamento em rede do SNS. Que articulação tem a Direção Executiva tido e tem tido neste âmbito com o Instituto Nacional de Emergência Médica? Muito obrigado, Sr. Deputado. A articulação, como eu disse na minha intervenção inicial, é uma articulação muito próxima. Por exemplo, só para dar um exemplo concreto, sempre que há um hospital onde há um tempo de permanência das ambulâncias excessivo, imediatamente o INEM contacta a Direção Executiva e a Direção Executiva tenta intervir da forma que eu descrevi à Sra. Deputada Paula Santos, ou seja, reorientando os doentes para outras unidades para aliviar aquela que está sob pressão. Temos contactos regulares com o INEM, para além desses pontuais, temos contactos regulares para articulação de meios. Por exemplo, também para citar algo que aconteceu frequentemente há cerca de um ano, quando eu iniciei funções, as minhas funções atuais, algo que nós fazíamos muito era, uma vez que na altura havia algumas urgências que estavam encerradas, nós fazíamos, era antes, ou sempre que havia a notícia que uma urgência ia encerrar, contactávamos o INEM para os alertar que seria necessário um reforço de meios naquela área, precisamente porque a urgência estava encerrada. Para além dos contactos institucionais regulares que temos, por exemplo, através da Assembleia de Gestores do SNS. A Assembleia de Gestores do SNS
é um órgão consultivo da direção executiva, onde participam várias entidades, incluindo o INEM. Por acaso, ainda ontem tivemos uma reunião dessa Assembleia de Gestores e onde o INEM esteve presente, para além de todas as outras, o LIS, o ICAD, o INSA, a SPMS. E, portanto, há aqui uma coordenação muito próxima com o INEM, seja operacional, e essa é diária, seja estratégica, através da Assembleia de Gestores. Muito obrigado. No fundo, daquilo que nos acabou de transmitir neste momento, e que já tinha transmitido também à Sra. Deputada Paula Santos, faz um balanço positivo entre aquilo que é a articulação entre a direção executiva do SNS, as unidades de saúde, naturalmente, e o próprio Instituto Nacional de Emergência Médica, nomeadamente quando acontecem situações, eventualmente, de constrangimentos a nível de alguns serviços de urgência. Sr. Deputado, como eu referi, nem tudo está mal, nem tudo está bem. Com certeza que poderá ter havido momentos em que a articulação não foi perfeita. Mas se me pergunta em termos de balanço, sim, o balanço é positivo. Acho que a articulação entre a Direção Executiva e o INEM tem funcionado, tem sido capaz de responder a todas as necessidades, tem funcionado mesmo em situações complexas, como, por exemplo, aconteceu agora há poucas semanas com as tempestades. E, portanto, com limitações, com falhas, certamente, não somos perfeitos, mas, respondendo à sua questão concretamente, se o balanço entre o que funcionou bem e o que funcionou mal é positivo, eu acho que é claramente positivo e largamente positivo. Muito obrigado. Uma outra questão, já de âmbito diferente. Como fundo conhecedor dos assuntos da saúde, pergunto-lhe como avalia o facto de, entre os anos de 2020 e 2023, o INEM ter sido obrigado, palavras do anterior presidente do INEM, Dr. Luís Meira, a transferir cerca de 120 milhões de euros para reforçar financeiramente o Ministério da Saúde. Sr. Deputado, as dificuldades financeiras do SNS sempre foram muitas. Houve momentos em que foram mais do que outros. O INEM tinha, historicamente, uma vantagem sobre o resto do SNS, que era o facto de ter receitas próprias substanciais, o que permitia ter uma autonomia financeira que o resto do SNS não tem. Quando se retira essa autonomia financeira, retirando-lhe a capacidade de utilizar as receitas próprias, vamos limitar a intervenção do INEM. E, portanto, parece-me que esse tipo de decisões limita a capacidade de gestão da organização. Muito obrigado. Considera, então, que o Sistema Integrado de Emergência Médica, que em Portugal é coordenado pelo INEM e ao qual compete prestar assistência a vítimas de acidente ou doença súbita, beneficiou ou, pelo contrário, foi prejudicado, designadamente na concretização de investimentos que eram necessários fazer, pela referida retirada dos 120 milhões de euros dos saldos de gerência do INEM? Sr. Deputado, parece-me inequívoco e óbvio que não beneficiou, certamente, e que muito provavelmente terá sido prejudicado, porque ao retirar-lhe capacidade financeira, retira capacidade de gestão e capacidade de responder às necessidades que o seu Conselho Diretivo identifica e, portanto, parece-me que só pode ter prejudicado. Muito obrigado. Não considera também, na sua qualidade de professor universitário e doutorado em Economia pela London School of Economics and Political Science, que os governos, ao invés de retirarem os cerca de 120 milhões de euros de receitas próprias do INEM, que vêm dos seguros dos cidadãos, para financiamento do combate à pandemia, poderiam antes, digo mesmo, deveriam antes,
ter tido a hombridade e transparência política de apresentar um orçamento retificativo que permitisse canalizar verbas para esse objetivo sem dilapidar a emergência médica nacional das suas receitas próprias. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma das coisas que eu ensinava enquanto professor de Economia e Finanças Públicas era que no Orçamento de Estado as verbas não são consignadas. Na linguagem corrente, o dinheiro é só e, portanto, não há consignação. Mas, independentemente do ponto de vista teórico ser isso que acontece, obviamente que quando se define uma taxa com um determinado objetivo, e o objetivo da taxa que financia o INEM é precisamente esse, financiar o sistema de emergência médica, estamos a subverter o princípio da taxa ao utilizar essa verba para outros fins. E, portanto, há aqui uma apropriação, houve uma apropriação por parte do Governo legítima do ponto de vista legislativo, mas não necessariamente do ponto de vista da intenção inicial e, se calhar, do ponto de vista político, porque do ponto de vista político a taxa é justificada para financiar o sistema de emergência médica. Se ela é utilizada para outros fins, deixa de cumprir a sua missão inicial e, portanto, parece-me que há aqui, do ponto de vista político, uma utilização indevida, até porque, dessa forma, consegue-se. Muito obrigado. É que, Sr. Diretor Executivo do SNS, a refundação do INEM começa mesmo pela saúde financeira. E alguns deputados ainda não entenderam o impacto negativo que o desvio de cerca de 120 milhões de euros entre 2020 e 2023 da emergência médica para outras atividades teve no funcionamento do INEM. Ainda mais, no momento em que estávamos em plena pandemia, em que a emergência era vital para o socorro de todos os doentes urgentes e emergentes e aqueles doentes que nós já tínhamos habitualmente, mas incluía também aqueles doentes afetados gravemente pela Covid-19. Ou seja, quando nós mais precisávamos de um INEM mais forte e com mais capacidade de resposta, tivemos um INEM menos forte. Quer comentar? Apenas não posso discordar do Sr. Deputado. Portanto, estamos plenamente de acordo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Chega, a deputada Patrícia Nascimento, 4 minutos também. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada ao Dr. Álvaro Almeida pela sua presença. Espero que hoje nos traga aqui verdadeiras respostas e não um mundo cor-de-rosa, como nos costuma levar à Comissão da Saúde, visto que estamos numa CPI que deve responder com a verdade. Depois do PSD ter bajulado aqui o seu currículo, eu só posso dizer que para fechar serviços de urgência não precisamos de tantos canudos. Mas queria questionar o Sr. Diretor Executivo se está em exclusividade na direção executiva do SNS. Estou em exclusividade, como é habitual nestes cargos, podendo exercer também funções letivas, que eu exerço também. Então não está em exclusividade. Cumpro os termos do despacho que me nomeou. Sente que o facto de exercer outras funções não coloca em causa a qualidade e a eficiência do trabalho que um diretor executivo deve desenvolver? Senhora Deputada, eu dedico cerca de 100 horas por semana à direção executiva. Não parece que mais 4 ou menos 4 fizessem uma grande diferença na qualidade do meu trabalho. Tendo em conta a sua intervenção inicial, parece que quis separar aqui o que é a direção executiva do que é esta CPI do INEM, mas não é verdade que a direção executiva do SNS assinou um memorando entre a Liga de Bombeiros Portugueses, o INEM e a direção executiva? Se o fez, foi antes do meu mandato. E não tem conhecimento desse memorando?
repito, eu respondo pelo aquilo que eu fiz no meu mandato. E do meu mandato, não. Muito bem, então parece-me que está a desvalorizar o memorando que foi assinado com os bombeiros e com o INEM. Tendo em conta que não tem conhecimento, é porque não deve ter posto nada em prática desse memorando. Mas passo-lhe a dizer que esse memorando diz o seguinte. O memorando é de 27 de 3 de 2024 e diz aqui que, efetivamente, formaram um grupo de trabalho coordenado pela Direção Executiva, em que envolve as ULS de Almada Seixal, Arco Ribeirinho, a Rábida, o Corpo de Bombeiros da Península de Setúbal, para avaliar a disponibilidade dos meios versus a necessidade de elencar propostas para melhorar a situação de prontidão e de resposta no que concerne ao transporte de doentes. E, segundo aquilo que ouvi aqui dizer, era pontual esta situação, mas a verdade é que temos uma notícia dia 4 de fevereiro que diz que o diretor executivo do SNS admite tempos excessivos de ambulâncias nos hospitais. Portanto, confirma ou não esta situação? Senhora Deputada, como tive a oportunidade de responder à Senhora Deputada Paula Santos, confirmo que esses factos ocorreram pontualmente e repito aquilo que disse à Senhora Deputada, pontualmente, quer em termos de unidades do SNS abrangidas, não foram todas, foram cerca de uma dúzia, 12 ou 14, agora falhou-me a memória, mas foram 12 ou 14. E, em termos, mesmo nessas, foi pontualmente em determinados momentos. Não foi uma regra, aconteceu, mas não é a situação normal, é excepcional. Então também acha que as mortes que ocorreram na Península de Setúbal, nomeadamente aquela grávida que foi transferida e que acabou por falecer a criança, também são pontuais? Senhora Deputada, sobre casos concretos, eu aguardo as conclusões dos inquéritos que estão a decorrer. Muito bem. Tendo em conta todo o currículo que já lhe perguntaram e acabou já por dizer, quando foi o deputado da oposição, criticou repetidamente o estado do SNS e apontou falhas de governação do sistema. Hoje, enquanto diretor executivo do SNS, eu tenho que lhe perguntar se considera que esses problemas estruturais que identificava na altura se estão resolvidos. Em primeiro lugar, Sra. Deputada, recordo que eu fui deputado até 2022, portanto, entretanto, já muita coisa mudou. Em segundo lugar, como eu já aqui disse hoje, nem os problemas estão todos resolvidos, mas estão a ser resolvidos gradualmente. Mas, obviamente, que não estão todos resolvidos, porque não é possível resolvê-los todos de uma vez só. Pode-nos indicar 3 situações em que acha que estejam melhores do que na altura em que era deputado, em 2022? Senhor Deputado, a maior parte do tempo em que eu era deputado foi durante a Covid e, portanto, não é difícil encontrar situações em que está melhor do que no tempo da Covid. E, portanto, não está à espera que eu vá fazer comparações com o que se passava numa época de crise sanitária, como foi o tempo em que eu fui deputado. Parece-me que não eram comparações justas, não é? Porque quase tudo está melhor. Portanto, conseguia apontar falhas na altura, mas neste momento não consegue apontar melhorias. Tem uma notícia em que referia aqui um orçamento que assegura a prestação de cuidados de saúde a todos os portugueses, que era na altura um orçamento supostamente do Partido Socialista, mas agora que temos o maior orçamento de sempre na saúde, acha que a prestação de cuidados tem sido assegurada? O SNS tem respondido dentro daquilo que é o habitual e tem respondido melhor do que no passado. A produção do SNS está em máximos históricos e certamente em máximos desde o período que refere, que é o período em que eu era deputado, em 2019, 2020, 2021. E, portanto, o SNS está melhor em termos de capacidade de resposta, responde melhor, está melhor em termos de capacidade de resposta em termos de serviços de urgência. Na minha última audição tive a oportunidade de demonstrar isso mesmo. Está melhor em termos de acessibilidade a médicos de família, temos mais utentes com médico de família do que nos anos anteriores e, portanto, sim, está melhor, sim, continuam a haver problemas, não estão todos resolvidos, mas se a pergunta é está melhor, é inequivocamente sim.
Acho que parece-me que está um bocadinho desatualizado, porque a semana passada saiu uma notícia em que há mais portugueses sem médicos de família. Mas, pegando numa expressão que usou, que o senhor disse que a direção executiva do SNS apenas deve coordenar no INEM, e em 2025 foi exatamente onde falhou, foi na coordenação. Portanto, se quem coordena não sabe coordenar e acabamos por falhar, o que é que acha que o deputado Álvaro Almeida, na altura, Álvaro Almeida Santos, em 2020, achava que o responsável político por coordenar o INEM deveria fazer? Duas notas, Sra. Deputada. Eu não estou desatualizado, porque aquilo que eu disse é que havia mais utentes com médico de família. E isso é um facto objetivo. É um facto objetivo. Não confundamos ter mais sem médico de família do que mais com médico de família. Nós temos mais utentes com médicos de família do que tínhamos nesta altura o ano passado e do que tínhamos nesta altura há 2 anos e há 3 anos. E, portanto, temos mais utentes com médicos de família. Quanto àquilo que o deputado Álvaro Almeida poderia achar do INEM, devo dizer que não me lembro de ter feito nenhuma intervenção sobre o INEM enquanto era deputado. Mas fiz, se encontrou alguma declaração minha, pode-me recordar, porque eu não me lembro de ter feito nenhuma intervenção, sobre aquilo que é o INEM hoje, a segunda afirmação da senhora deputada de que falhou a coordenação em 2025, não sei onde. Se calhar, se quisesse concretizar... Temos uma notícia do bastonário que critica a ausência da direção executiva, diz que as ULS estão completamente perdidas. Temos também o candidato do Partido Social Democrata, Marques Mendes, em que diz que efetivamente a direção executiva não tem aparecido no terreno, portanto não é uma constatação, é um facto, há notícias sobre isso, que não tem havido coordenação por parte da direção executiva. E eu não disse que tinha havido declarações suas enquanto deputado, o que eu disse é que você disse que apenas devia coordenar a direção executiva, e é isso que tem efetivamente falhado. Num ecossistema, vou já terminar, num ecossistema INEM, OLS e urgências, porque é que tudo continua a falhar? Porque é que as urgências estão a fechar? Porque é que não há acesso das pessoas à urgência? Porque é que há grávidas a ter partos nas ambulâncias? Porque é que tudo isto continua a falhar quando é apenas coordenar? Sr. Deputado, em primeiro lugar, aquilo que citou não são factos, são opiniões. Há uma grande diferença entre factos e opiniões e, para mim, enquanto académico, confundir as duas coisas é um erro grave. Segunda questão, Sra. Deputada, continuo a dizer, não está tudo bem, mas está melhor, porque citou o encerramento de urgências. Há menos 66% de encerramento de urgências este ano que em 2024. Menos 30% que em 2025. E, portanto, sim, também aí na área que citou, a situação está melhor do que estava no passado. Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Era uma interpelação à mesa. Para que efeito, Sra. Deputada? Sobre a condução dos trabalhos. Era só para distribuir uma notícia que diz que, efetivamente, há 1.600.000 utentes sem médico de família, que é um valor que está a aumentar. Obrigada. Muito obrigada. Vamos então passar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Deputada Marina Gonçalves, faça favor, tem 4 minutos também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do SNS. Eu voltava à questão das verbas do SNS que foram retiradas do SNS no âmbito de uma pandemia e para responder à pandemia. E perguntava-lhe eu podia... Senhores deputados, peço desculpa, senhor, vamos repor o tempo aqui à senhora deputada, se faz favor, porque há deputados sentados na linha atrás que estão a impedir, inclusivamente, a mesa de ouvir a deputada que estava a falar. Portanto, eu peço que reponha o tempo total à deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também esse aviso, porque é difícil efetivamente fazer assim uma audição. Falava sobre as verbas do SNS e o facto de, durante uma pandemia, ter sido, nas suas palavras, uma apropriação para outros fins, o facto de se ter utilizado aquela verba para responder à pandemia, nomeadamente para responder também aos trabalhadores do INEM com aquele que era o equipamento de proteção e também com a resposta, seja dos bombeiros, seja das várias respostas. Acha mesmo moralmente errado este dinheiro ter sido investido na resposta à pandemia? Muito obrigado, Sra. Deputada. Como eu referi, eu disse que não há consignação de verbas do ponto de vista orçamental e, portanto, é perfeitamente legítimo utilizar as verbas onde se quiser. O que eu disse foi que, a partir do momento em que há uma taxa que canaliza as suas verbas para um determinado fim, a utilização dessas verbas para outro fim é questionável do ponto de vista político. Foi essa a minha afirmação. E tendo em conta a emergência da pandemia, também acha questionável? São opções. Que respostas referiu também que o desvio da verba impactou na capacidade de intervenção do INEM? Como estamos numa comissão de inquérito, eu pedia-lhe mesmo em concreto que nos dissesse onde é que o INEM não respondeu às pessoas durante a pandemia. Eu fiz essa afirmação? Não me lembro de ter feito essa afirmação. Referiu que limita a capacidade do INEM. Sim. E eu perguntava-lhe onde é que naquele período de pandemia a capacidade do INEM, em concreto, ficou reduzida por causa destas verbas. Sr. Deputado, o que eu disse foi que com menos 120 milhões de euros a capacidade de atuação do INEM fica limitada. Se tivesse esses 120 milhões, teria mais capacidade de atuação. E a minha pergunta foi onde é que, objetivamente, identifica essa limitação? Sr. Deputado, é um princípio geral de gestão. Se eu tenho menos 120 milhões de euros para investir, a minha capacidade de investimento é menor. Portanto, posso concluir que é uma percepção que tem sobre a realidade e não, objetivamente, uma realidade que tenha verificado, porque não me dá nenhum caso em concreto. É uma opinião, sim. Muito bem, muito obrigada. Tendo em conta esse moralismo, eu pergunto-lhe também é da opinião que é moralmente errado a redução de despesa que teve que anunciar às ULS este ano, porque a Ministra lhe pediu para fazer esse pedido de corte de despesa que tem impacto, por exemplo, na aquisição de medicamentos, nas cirurgias realizadas e na resposta aos cidadãos. Eu pergunto em concreto, até porque aqui tenho um dever de verdade, se também acha moralmente errado esse corte na despesa, quando, aliás, sempre foi, pelo menos no passado, um defensor de que a verba era insuficiente para o SNS. Senhora Deputada, o pressuposto da questão da Senhora Deputada não corresponde à realidade. Eu não anunciei nenhum corte de despesa. Mas o Orçamento de Estado tem uma redução de despesa. Eu pergunto se acha moralmente errado. Senhora Deputada, o Orçamento de Estado é uma decisão de Governo, não é minha. Eu não lhe perguntei quem é que tomava a decisão, bem sabemos que é o Governo que apresenta o Orçamento. Pergunto-lhe a si, Diretor Executivo do SNS, se este corte de despesa tem impacto direto no SNS, nomeadamente nas respostas do SNS. Senhora Deputada, repito, as decisões do Governo são as decisões do Governo e da Assembleia da República. Ao Diretor Executivo compete executar e não comentar as decisões do Governo. Só uma interpelação. Faça favor, uma interpelação à medida. Muito obrigada, Sra. Presidente. É mesmo só para não gastar o tempo a repetir. Nós temos aqui assim um depoente que é obrigado a responder à minha pergunta. Eu não perguntei a opinião sobre a decisão do Governo, estou a perguntar ao Diretor Executivo do SNS se, enquanto Diretor Executivo, acha que tem impacto e só tem que dizer sim ou não, ou talvez, fica na sua decisão o que responde. Mas a minha pergunta foi sobre si e sobre se isto impacta no funcionamento do SNS. Está entendido? Quer responder? Muito bem, Senhora Presidente, muito obrigado. Senhora Deputada, qualquer financiamento ou falta dele tem impacto. E, portanto, se a questão da Senhora Deputada é se o SNS gostaria de ter mais financiamento do que tem, a resposta é obviamente sim, porque com mais financiamento poderíamos fazer mais. Eu posso, aliás, então concluir que, tal como no INEM limitava a capacidade do INEM, aqui é também evidente a sua opinião de que limita a capacidade de resposta do SNS, pela mesma ordem de ideias que partilhou há pouco.
Peço desculpa, pensei que a senhora deputada não tinha pedido a minha opinião, mas sim... Mas agora pede a minha opinião. Eu repito, se pede a minha opinião, eu não vou dar opinião sobre as decisões do Governo. Senhor Diretor Executivo, eu estou-lhe a pedir para responder objetivamente. Como está a querer dar a sua opinião, eu também lhe estou a pedir a opinião sobre isto e pedia-lhe que nos respondesse se acha, e se não é opinião, se calhar até é uma função do Diretor Executivo, se isto limita a capacidade, sim ou não, limita a capacidade do SNS um corte de despesa. Só um bocadinho, tenho aqui um pedido de interpelação à mesa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aqui foi. A questão que está a colocar a Sra. Deputada não está no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos ser objetivos. E, portanto, está a ultrapassar aquilo que é o âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, obviamente que o depoente nem tem que lhe responder. Obrigado. Senhores deputados, eu vou relembrar então aqui os objetivos desta comissão. Apurar as responsabilidades políticas, técnicas, contratuais, legais e financeiras relativas à atual situação do INEM. Avaliar, e depois isto tem 5 pontos que eu posso lê-los para recordar. Avaliar o exercício das funções e as responsabilidades das tutelas políticas com competência no INEM desde os acontecimentos ocorridos durante a greve de 30 de outubro de 2024 a 7 de novembro de 2024, até à condução de processos como o concurso público internacional para o transporte aéreo de doentes emergentes e respectivos ajustes diretos. Analisar em detalhe as decisões de gestão tomadas na fase de preparação e durante o período da greve, com especial atenção à sua respectiva adequação e impacto no funcionamento do serviço. Escrutinar a responsabilidade política dos vários intervenientes na greve, incluindo o papel das diferentes entidades na definição e cumprimento dos serviços mínimos. Clarificar e avaliar as diversas decisões de gestão financeira e administrativa, como as transferências dos saldos de gerência, os investimentos realizados, a existência de pagamentos indevidos, as acumulações irregulares de funções e eventuais violações nas regras de acesso a concursos. Esclarecer com rigor quais são os encargos para o INEM e para o Estado decorrentes dos investimentos já realizados pelo INEM, bem como identificar os investimentos ainda necessários para o normal funcionamento da operação. Avaliar ainda a relação das diferentes tutelas políticas com o INEM e clarificar as intervenções do 22º, 3º, 4º e 5º Governos Constitucionais na sua respectiva gestão política e financeira. Faça favor de continuar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós não sabemos para onde é que este corte de verbas, o que é que vai implicar, nomeadamente nos técnicos que vão para as ambulâncias, e para além disso eu estava a fazer uma analogia precisamente com o corte no INEM e, portanto, volto a questionar-lhe se isto limita a capacidade do SNS. Como eu já respondi, Sra. Deputada, qualquer verba ajuda sempre. E, portanto, quanto maior for o financiamento, maior é a capacidade de atuação do SNS. Dito isto, o quadro global de referência aprovado pelo despacho conjunto do Sr. Ministro das Finanças, Sr. Ministro Adjunto das Finanças e Sra. Ministra da Saúde define especificamente quais são as fontes de financiamento e a despesa do SNS e qual a atividade que o SNS vai ter com esse financiamento. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que com as verbas que estão no quadro global de referência será possível realizar a atividade que está no quadro global de referência.
Muito obrigado. Passava agora para a greve. Bem, sei que não era na altura diretor executivo do SNS, chegou uns meses depois, mas imagino que terá tido a oportunidade, até porque como observador do SNS e do INEM, como referiu, esteve sempre a acompanhar estas matérias, e eu perguntava-lhe se sabe se o Conselho Diretivo, se a Direção Executiva do SNS recebeu o pré-aviso de greve em 2024. Não tenho conhecimento. E quando chegou não teve curiosidade em perceber se dentro da articulação que diz que é tão importante entre INEM e Direção Executiva do SNS, até porque isto impactava diretamente na resposta pré-hospitalar, não teve interesse em perceber se falhou alguma coisa da parte da Direção Executiva do SNS na tal boa articulação que diz que existe. Sra. Deputada, como eu referi na minha intervenção inicial, não há nenhuma relação de dependência entre o INEM e a Direção Executiva. E, portanto, a Direção Executiva não tinha que fazer nenhuma intervenção nesse caso. Nem foi isso que eu disse. Eu apenas referi palavras suas quando disse que a Direção Executiva reunia regularmente com o Conselho Diretivo do INEM, particular meios para resolver questões imediatas e que fazia um balanço muito positivo dessa articulação. Tendo em conta que falhou o INEM, falhou a resposta aos cidadãos em 2024, 2-3 meses antes de chegar, a minha pergunta é muito objetiva, se não teve interesse em perceber o que é que falhou e se a Direção Executiva, também no zelo pela atividade do SNS e pela resposta aos cidadãos, se não teve interesse em perceber se alguma coisa correu mal também da parte da Direção Executiva neste balanço tão positivo que faz da articulação. Repito, Sra. Deputada, não há nada que a Direção Executiva pudesse fazer relativamente à greve do INEM. É um assunto interno que não faz parte da articulação. A articulação é operacional. Sendo uma articulação operacional, não é uma articulação ao nível da gestão interna do INEM, nomeadamente questões como greves. Para terminar, tendo em conta que estas reuniões eram nomeadamente para as áreas de emergência pré-hospitalar e que a greve foi precisamente destes técnicos, eu volto-lhe a questionar se não achou sequer necessário olhar para o que aconteceu e implementar medidas que garantissem que naquelas são as funções do SNS e que prevê essa articulação com o INEM, não acontecesse no futuro o mesmo que aconteceu em 2024. Eu peço desculpa, Sra. Deputada, mas não estou a perceber a pergunta. Porque a Sra. Deputada quer saber se a Direção Executiva teve alguma ação positiva ou negativa no caso de greve do INEM? É essa a questão? Não, a minha questão era... Posso, Sra. Presidente, desculpe. A minha questão era se, quando chegou, e tendo em conta que as reuniões que havia com o INEM era precisamente nas áreas de emergência pré-hospitalar, que teve interesse em perceber se algo tinha corrido mal no tal balanço tão positivo que faz da articulação com o INEM, que pudesse ter evitado as mortes e a não resposta aos cidadãos em 2024, se teve esse interesse em perceber se algo correu mal nessa articulação e se tomou alguma medida para que não voltasse a acontecer. Foi esta a minha pergunta. Mais uma vez, o pressuposto da questão da Sra. Deputada não me parece correto, uma vez que está a assumir que a articulação da Direção Executiva com o INEM tem algum impacto no desfecho, nesse desfecho que referiu. E, portanto, uma vez que não tem, porque é uma articulação meramente operacional, com certeza que nós analisamos todas as questões, analisamos toda a articulação, mas no caso concreto da greve, nós, Direção Executiva, não temos nenhuma intervenção na gestão interna do INEM com dos seus recursos humanos, nomeadamente estas questões da greve. Muito obrigada. Vamos passar então ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de começar a contar o tempo, só para efeitos de transparência e declaração de interesses, gostaria de deixar registado que eu fui aluno de doutoramento, fui orientado pelo professor Álvaro Santos Almeida. Espero que não desconte no tempo. Não. Posso? Muito bem, muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Professor Álvaro Santos Almeida, bem-vindo novamente. Ficou claro, já era claro, está nos estatutos da Direção Executiva, que não tem tutela sobre o socorro e a pré-emergência hospitalar. Mas há aqui um momento de interação com os hospitais que pode causar constrangimentos à atividade no INEM, que é precisamente a recepção e a admissão nas urgências e a libertação das macas. Das várias intervenções que até tivemos também na Comissão de Saúde, referiu que eram casos pontuais, mas nós temos o caso, já várias pessoas aludiram a isto, e em particular o ex-presidente do INEM, Miguel Soares de Oliveira,
que diz que isto tem um impacto sistémico, a retenção de macas tem um impacto sistémico na resposta à emergência médica. Ou seja, não se referiu a isto como um episódio que ocorreu, mas como algo reiterado e sistémico. E, portanto, eu tenho de fazer a questão, é episódico ou é reiterado? São episódios que se sucedem, no sentido em que acontece várias vezes, mas quando acontece, acontece pontualmente. Se acontecer, vou-lhe dar um número, portanto, não é um facto, só um número exemplificativo. Se acontecer 5 vezes durante 1 hora ou durante 3 horas, 5 vezes 3 horas numa unidade hospitalar, eu chamo isso episódico. E isso acontece. 5 vezes numa época de inverno, há unidades que têm isso até mais do que 5 vezes. Não tem é todos os dias. E, portanto, não é recorrente no sentido de ser todos os dias. É episódico. Acontece às vezes. Acontece apenas uma vez? Não. Acontece, quando, nos hospitais onde acontece mais do que uma vez. Mas não, mais uma vez, em cada época de inverno. Não acontece todos os dias durante essa época de inverno. Questiono também se não ajudaria a aumentar a rede de hospitais que podem receber as ativações do INEM. Bem sabemos que nem todos os hospitais têm, enfim, equipados com politrauma, unidades de cuidados intensivos, mas nem todos os casos requerem este tipo de diferenciação. Portanto, a questão que eu coloco, dado que os recursos são muito escassos, toda a capacidade instalada que existe em Portugal seria útil. Portanto, eu questiono se não faria sentido, e isso também é uma decisão da Direção Executiva, se não faria sentido alargar, em alguns casos, principalmente agora que a triagem de Manchester está a ser implementada e que é possível fazer essa diferenciação clínica, alargar a hospitais do setor social e do setor privado para receber as ambulâncias do INEM. A questão principal, vamos dividir a resposta em 2 partes. Uma primeira parte é de princípio. A de princípio, sim, não há razão nenhuma porque isso não aconteça. Aliás, aconteceu concretamente para partos na região de Lisboa. Existe neste momento um protocolo em vigor que permite que em determinados casos em que há sobrecarga das maternidades da região de Lisboa, esses partos sejam dirigidos, partos de baixo risco, sejam dirigidos para hospitais privados. Há 2 ou 3 hospitais com protocolo para esses fins. Não tem sido muito utilizado, mas tem sido utilizado pontualmente. Mais uma vez, pontualmente. Essa é a questão de princípio. Portanto, quanto ao princípio, nada contra. Depois a questão é saber, de facto, se há capacidade, do ponto de vista de serviços de urgência no setor privado e social, capacidade para responder aos casos que envolvem o INEM. E, com exceção de 2 ou 3 hospitais na zona de Lisboa, tanto quanto é do meu conhecimento, não existe essa capacidade. Isto é, não há no setor privado ou social serviços de urgência para receber situações que envolvam o INEM, com essas exceções que eu referi. Mas nem todos os casos são casos de trauma avançado ou que requerem serviços muito diferenciados, não é? Existem casos que não ativam VMERs e que eventualmente não precisam de uma resposta tão diferenciada. Não existe ainda assim essa capacidade instalada? Se está a referir a casos que não são de emergência, isso já existe. Existem centros de atendimento clínico em várias zonas do país que são precisamente centros onde fazem atendimento de doentes triados como não emergentes pela linha SNS 24 e que são operados, em alguns casos, por entidades do setor social. Portanto, esses centros de atendimento clínico existem e que recebem doentes da linha SNS 24. Geralmente não do INEM, mais uma vez por a mesma razão que eu referi, porque não têm capacidade para os doentes que são tipicamente transportados no âmbito da emergência médica. Ainda no que concerne à rede de urgências que depois recebe os casos do INEM, questionava-lhe se
Se as equipas, no caso de o hospital não conseguir assegurar uma equipa para a VMER, de quem é a responsabilidade operacional por essa falha? É do hospital ou é do INEM? Se for uma questão de recursos humanos, é do hospital. Portanto, aí sim já seria responsabilidade também da direção executiva. Isso acontece com frequência, não serem cumpridas as escalas para as VMERs? Isso acontece. Agora, a questão de com frequência já é uma questão mais subjetiva. Eu não vou qualificar, acontece, em alguns casos, mais do que nós gostaríamos, e por isso mesmo, como eu já referi numa resposta anterior, estamos a tomar medidas no modelo de financiamento de 2026 para incentivar a que isso não aconteça, ou pelo menos não aconteça muito menos vezes. São alterações ao modelo de financiamento que passa a ter uma linha específica de financiamento das urgências que inclui a VMER. E, portanto, com essa linha específica de financiamento, aquilo que nós esperamos é que as OLS estejam muito mais motivadas para não permitir que essas falhas aconteçam. Falou-se aqui também das urgências regionais, porque isso também pode impactar depois a atividade do INEM. Eu perguntava-lhe, há quantos anos é que existem urgências intermunicipais no Norte? Como é que tem sido o resultado e se tem funcionado ou não? Senhor Deputado, tanto quanto é meu conhecimento, existem urgências há mais de 15 anos. Não só no Norte, também em Lisboa, existem algumas urgências metropolitanas, era assim o nome que se dava na altura, que têm funcionado sem problemas. Agora, também devo dizer que a razão pela qual umas funcionam e outras não tem a ver muito com as próprias pessoas. As urgências que existem há 15 anos foram criadas com base na iniciativa das próprias equipas. Foram as próprias equipas dos vários hospitais que constituíram essas urgências e as que têm funcionado bem são exatamente essas que resultam da iniciativa das equipas. Quando não há iniciativa das equipas é muito mais difícil de as constituir. Esperamos agora, com esta legislação que foi aprovada pelo Governo, seja mais fácil. De facto, estamos a conseguir fazê-lo. Vamos criar já, muito brevemente, 2 urgências centralizadas, mas vamos fazer bastantes mais a médio prazo. Mas foi necessária essa autorização legislativa, porque sem essa autorização legislativa, sem a alteração legislativa, não teria sido possível mobilizar todas as vontades necessárias para que isto possa ser materializado. A ex-presidente dos SPMS, a doutora Sandra Cavaco, disse-nos aqui que não existe qualquer tipo de integração dos sistemas de informação do INEM com o SNS, no caso, o acesso aos diários clínicos, seja o S-Clínico, seja a plataforma de dados da saúde. Confirma isto? Se a senhora Presidente do SPMS o disse, ela é que sabe, domina os sistemas de informação e, portanto, sim, não vou desmentir. Mas, nesse caso, qual poderá ser a consequência de uma equipa médico e enfermeiro não ter acesso a diário clínico dos utentes, dos pacientes, no caso? Sr. Deputado, como eu já disse aqui hoje mais que uma vez, nem tudo está bem. Há coisas que precisam ser melhoradas e no domínio dos sistemas de informação há muita coisa que precisa de ser melhorada. Por exemplo, só para dar um exemplo bem recente, nós constatamos que os sistemas de informação dos tempos das urgências não são todos iguais e dão informações não comparáveis. Por exemplo, constatamos que na urgência do Hospital Amadora Sintra, o sistema de informação reportava tempos de espera que não eram comparáveis com os tempos de espera dos outros hospitais. Entretanto, isso já foi corrigido, mas era uma das coisas que não batia certo. E há, nesse domínio, uma série de problemas de falta de integração dos sistemas de informação que deveriam ser desenvolvidos, que estão a ser desenvolvidos, mas que ainda subsistem falhas, porque não é possível resolvê-los todos de uma vez só. E, portanto, agora, já que me pediram opinião para outras coisas, hoje eu também vou dar a minha opinião neste domínio. A área mais crucial para nós termos um sistema
de prestação de cuidados de saúde verdadeiramente integrado, que é isso que todos nós queremos, é precisamente a integração dos sistemas de informação. E só quando tivermos sistemas de informação verdadeiramente integrados é que conseguiremos ter essa capacidade de prestar cuidados de saúde contínuos, sem quebras e perfeitamente integrados. Ainda não estamos aí, estamos a trabalhar nesse sentido. Muito obrigada. Vamos então passar à segunda ronda. Relembrar que a resposta será conjunta, cada deputado tem 2 minutos. Inicia o deputado Miguel Guimarães, do PSD. Faça favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Voltando ainda à questão da pandemia e no tempo em que o INEM teve durante cerca de 3 anos com menos de 120 milhões de euros, eu gostava de lhe dar aqui 2 notas, Sr. Diretor Executivo. Sabe que a mortalidade absoluta de janeiro de 2021 foi a mais elevada desde novembro de 1918? Sim, 1918. E a mortalidade por 100 mil habitantes em 2020, 2021 e 2022 foi o valor mais elevado em Portugal desde 1957. E que tivemos, durante a pandemia, de facto, um INEM mais fraco, porque tinha menos de 120 milhões de euros para se poder reforçar, seja em recursos humanos, seja em meios físicos, para socorrer as pessoas. Recorda-se do caso do lar de Reganhos de Monserrate. Uma questão ainda final, Sr. Professor Álvaro Almeida. Numas declarações que fez aqui na Comissão de Saúde, considerou que os constrangimentos nas urgências hospitalares não se deviam propriamente à falta de macas, mas antes a limitações físicas na triagem dos próprios estabelecimentos hospitalares. Seguramente, o Sr. Professor Álvaro Almeida conhece bem o despacho 14212, portanto 1412, de 2024, da Sra. Secretária de Estado, na qual se prevêem medidas para as unidades locais de saúde minorarem os efeitos do aumento da afluência aos serviços de urgência, dentre as quais ressalta a possibilidade de expandir interno ou externamente a respectiva capacidade em camas. E a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Professor Álvaro Almeida, é se, no seu entender, enquanto diretor executivo do SNS, os hospitais públicos têm hoje mais ou menos capacidade para comportar aumentos de procura e de pressão sobre os serviços de urgência. Muito obrigado. Muito obrigada. Patrícia Nascimento, 2 minutos, Grupo Parlamentar do Chega, faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Senhor Diretor Clínico, Diretor Executivo do SNS, as respostas que efetivamente nos trouxe aqui hoje só vêm comprovar o que o nosso grupo parlamentar acha. É que efetivamente o seu cargo não serve para nada. Não coordena, não sabe, não gera, não é da sua competência. Eu bem sei que não foi o senhor nem o PSD que criaram este cargo, foi o PS para dar mais um tacho aos seus amigos, mas efetivamente... Então diga claramente ao país que não tem instrumentos, não tem competências para fazer nada no país, porque na realidade não gera, não sabe nada. Portanto, não tenho questão nenhuma para lhe fazer, só queria dizer isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputada Marina Gonçalves. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Diretor Executivo do SNS. Vou voltar à questão da articulação. O seu antecessor reuniu, a propósito do início de funções do Conselho Diretivo do INEM, reuniram em meados de 2024 para apresentar cumprimentos e para garantir uma colaboração no que se relaciona direto ou indiretamente com a atividade de emergência médica pré-hospitalar. A minha pergunta é, desde que assumiu funções, quantas reuniões é que houve com o INEM e quais foram os temas nesta colaboração? Já percebemos que não teve curiosidade, para não dizer a responsabilidade, de numa dessas reuniões perceber o que é que poderá ter corrido mal precisamente naquilo que se relaciona direta ou indiretamente com a atividade de emergência médica pré-hospitalar, onde a Direção Executiva do SNS tem competências, pelo menos é esse o meu entendimento daquilo do que me respondeu na primeira ronda, mas eu perguntava-lhe se pelo menos sobre o novo modelo de triagem tiveram algum tipo de articulação. Isto porque o Presidente do INEM referiu que o problema estava na demora da triagem. Há um novo modelo de triagem e eu perguntava-lhe qual foi o papel da Direção Executiva do SNS na definição deste novo modelo de triagem, já agora se também concorda que o problema está na triagem, se houve algum diálogo e, mais do que isso, se houve algum ajuste naquele que é o modelo de triagem por parte da Direção Executiva do SNS e, mais uma vez, corroborando esta dimensão de se este trabalho foi feito em articulação e neste balanço tão positivo que faz de articulação entre INEM e Direção Executiva do SNS. Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Professor Álvaro Santos Almeida, deixo-lhe duas questões. Primeiro, no relatório da Comissão Técnica Independente, que sugere alterações ao modo de funcionamento do INEM, sugere-se lá unificar o CODU com o SNS 24. De facto, nós sabemos que há muitas chamadas cruzadas entre 112 e confusões também entre 112 e SNS 24. Gostaríamos de saber se é que a Direção Executiva já tem alguma posição, pelo menos já tem algum pensamento sobre essa possibilidade. E, em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, eu creio que tomou posse momentos antes, não tenho certeza, mas creio que foi momentos antes, de quando a Sword Health se disponibilizou para apresentar uma solução de inteligência artificial para o CODU, precisamente para tornar o processo mais expedito, mais rápido e, portanto, ajudar ao funcionamento do próprio encaminhamento de doentes urgentes. E gostaria de saber se esteve presente, se acompanhou alguma das reuniões ou se foi contactado, nem que seja de forma oficiosa, o que é que não correu bem, porque é que não se avançou com uma solução tecnológica que poderia ter ajudado o funcionamento do CODU e já agora se equaciona fazer o mesmo no SNS 24. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo então agora a palavra para o Dr. Álvaro Almeida. Faça favor para a resposta final. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Tentando seguir a ordem das questões, Sr. Deputado Miguel Guimarães, respondendo à sua questão se o SNS tem mais ou menos capacidade hoje, a resposta é que tem mais. Precisamente na sequência do despacho que citou, as OLS todas reforçaram o número de macas disponíveis e, neste momento, as retenções de ambulâncias por tempo excessivo não são devido à falta de macas, são devido a demoras no processo de admissão dos doentes. Portanto, não há falta de macas no SNS, que é um problema que existia no passado. De facto, essa era uma questão que muitas vezes ocorria no passado, mas que, depois desse despacho que citou, deixou de existir. Ainda este ano, eu que digo este ano, quero dizer esta época de inverno, portanto, no final de 2025, foram adquiridas cerca de 90 e qualquer coisa macas pelas várias unidades do SNS para repor a sua capacidade de resposta a esse nível. E, portanto, pelo menos essa causa de retenção deixou de existir e, portanto, neste momento estamos com mais capacidade de resposta. Senhora Deputada Patrícia Nascimento, eu acho que já demonstrei aqui várias vezes aquilo que a Direção Executiva faz e, portanto, a não ser que ache que toda esta coordenação que foi aqui referida, os resultados em termos de urgência nascem do céu, não nascem do céu, nascem de um trabalho intenso da Direção Executiva. Como eu também já tive a oportunidade de dizer à senhora deputada ou à senhora deputada do Chega, pode acontecer, e isso é minha culpa, e já me penitencio, de eu preferir trabalhar na resolução dos problemas do que andar a fazer figuras por esse mundo fora, como outras pessoas preferem. Não é o meu caso, não é o meu estilo. Eu trabalho para resolver problemas e temos resolvido. Temos resolvido. Ainda hoje citei várias áreas onde os problemas estão a ser resolvidos e a situação está a melhorar. Senhora Deputada Marina Gonçalves, eu não lhe sei dizer quantas reuniões tive com o INEM, porque foram muitas, eu não tenho uma contabilização, são reuniões, por exemplo, agora, nesta última época de inverno, eram quase diárias as reuniões, não eram todos os dias, mas era quase todos os dias que eu reunia com o Sr. Presidente do INEM e a Direção Executiva em sentido lato, porque a Direção Executiva não sou só eu, a equipa da Direção Executiva, essa sim, reunia todos os dias com o INEM para articular funções operacionais. E, portanto, nós temos uma articulação muito próxima, e, portanto, não sei dizer quantas reuniões foram, mas foram muitas, certamente, quer com a atual direção, quer com a anterior direção do Dr. Sérgio Janeiro. Quanto ao modelo de triagem, penso que está a referir ao modelo de triagem que o INEM utiliza na recepção das chamadas. Isso é numa fase muito anterior à intervenção
das unidades locais de saúde e, portanto, é uma fase onde a direção executiva não tem qualquer intervenção, nem tem que ter, não teve, respondendo diretamente à sua questão, não teve nenhuma intervenção, mas também não tinha que ter, porque é um processo que se coloca muito antes dessa fase de articulação com as unidades de saúde. Finalmente, Sr. Deputado Mário Moreno Lopes, a direção executiva não participou nesses contactos entre a Sword Health e o INEM, não houve qualquer intervenção. E também, quanto à linha SNS 24, essa direção executiva também não tem intervenção na linha SNS 24. E, portanto, também não estamos a equacionar porque não somos nós. O que não quer dizer que eu não tenha conhecimento de que a linha SNS 24 está a introduzir soluções de inteligência artificial para aumentar a eficácia da resposta. Portanto, o facto de não ter intervenção direta não quer dizer que eu não saiba o que está a passar e posso lhe dizer, dar essa informação, que eu penso que até lá é conhecimento também dos senhores deputados, noutras ocasiões, quando a SPMS aqui esteve. Quanto ao meu pensamento sobre a unificação do Código e da SNS 24, aqui eu só lhe posso dar a minha opinião. Não, a direção executiva não tomou posição, porque, mais uma vez, não tem que tomar posição. Posso lhe dar a minha opinião de que não é necessariamente positivo, mas tem aspectos positivos, tem aspectos negativos. Terá que ser, em qualquer dos casos, terá que ser devidamente equacionado, porque respondem a duas necessidades diferentes. E como respondem a duas necessidades diferentes, a unificação pode reduzir a capacidade, também pode reduzir algumas duplicações que existem e, portanto, deixo aos peritos a definição de qual é a das nossas soluções. Muito obrigado. Muito obrigada. Não vejo nenhum deputado sinalizar nenhum pedido de... Portanto, penso que todas as perguntas foram esclarecidas. Resta-me agradecer a disponibilidade do Dr. Álvaro Almeida para prestar os esclarecimentos que aqui foram dados. Muito obrigada. Bom regresso. Vamos então fazer uma pausa de 10 minutos para, de seguida, darmos início à próxima audição. Portanto, 6h55, está bem?